Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Remo cada vez mais próximo do acesso, mesmo com uma rodada não sendo tão boa, né? O empate contra o Novo Horizontino foi muito importante, mas viu os adversários da parte de baixo, basicamente todos vencendo, tirando a Chapecoense, que eu vou mostrar aqui para vocês. Vou trazer também aqui qual seria o combinado de resultados ideal para fazer com que o Remo já garanta o acesso com uma vitória na ressacada diante do Avaí, jogo bem complicado que eu vou trazer aqui um pouco mais para vocês. O próprio Guto Ferreira comentou um pouco mais sobre os erros, né, que custaram esse empate em Novo Horizonte, e também o Marcos Braz sendo muito, vamos colocar assim, falado, né, justamente por conta dessa passagem dele no Remo, ex-Flamengo e tudo mais, que aí mantém, né, o sonho vivo do retorno na Série A e que certamente vai ser um fator importante, né, trazendo mais visibilidade para o Remo, até porque ele tem essa identificação gigante com o Flamengo. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse é o canal Black Card Foot. Muito obrigado aí por termos passado dessa marca, né, de 70 mil inscritos aqui no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, conto com o seu like e com a sua inscrição. Aqui nós postamos em média 3 vídeos por dia de clubes fora do eixo, né? Então, Santa Cruz, o Remo, tem também aqui notícias de outros clubes, né, espalhados pelo Brasil. E para você não perder nada, conto com o seu like, com a sua inscrição. Bora rumo aqui aos 71 mil inscritos. Logo vamos trazer as informações para o sorteio, né? Acredito que vai ficar perto ali do Natal, de uma camisa oficial do seu clube do coração, beleza? Então vamos lá, trazer aqui um pouco mais sobre as combinações que podem fazer o Remo subir na próxima rodada, matéria do portal DOL. Então tá aqui, depende apenas de si com a vitória, desde que o Atlético Paranaense não vença, né? Então vamos lá. E aqui, né, 59 pontos e tudo mais. O Coritiba agora tá com 61 pontos. E aí ele fala um pouco mais sobre isso. Ele fala aqui, para torcer que tanto a Chapecoense quanto o Goiás, que hoje tem 58 pontos, não vençam. E se essa combinação acontecer, abrirá 4 pontos de vantagem sobre o quinto colocado. E aí não pode ser diferente, né? Para tirar 4 pontos em 3 disponíveis, não tem como. Ele fala aqui, caso empate, o acesso ainda não será confirmado, mesmo com tropeços dos rivais, né? Já que a diferença de pontos não será suficiente para garantir matematicamente a vaga, né? Então vai ter que torcer justamente para os jogos contra o Atlético Paranaense, né, que vai ser uma partida difícil, e principalmente secar o Goiás, que vai ser da última rodada, Chapecoense, e tem um jogo também contra o Criciúma, que vai ser contra o Botafogo de São Paulo. Se puderem perder, né, todos esses jogos aqui, o Remo vai ter que secar todo mundo e, obviamente, fazer a sua parte, que é vencer o Avaí. Obviamente o Avaí está numa situação tranquila, né, não vai mais subir, chances matemáticas não tem mais, né, o Avaí de subir, e aí cair também não. E outra coisa, o Avaí vai querer ver a Chapecoense e o Criciúma na Série A. Gente, pode ser muito inocente de falar que não, ele tem que ser muito inocente, né, falar não, eles vão jogar com raça, vai vencer e tudo mais. Às vezes pode acontecer, igual o Atlético Goianiense perdeu para o Criciúma, um gol já no segundo tempo, ali, quase nos acréscimos, né? Então poderia entregar para o Goiás não subir? Poderia, mas são jogadores, são homens ali, né? Ninguém vai sair querendo entregar o jogo de graça. Mas ainda assim, eu acho que o Avaí não vai com essa total força, igual o Cuiabá também não foi contra o Goiás, porque já não tem mais nada para disputar. E ainda assim, se o Remo não subir, você pode ter certeza, Chapecoense ou Criciúma, um dos dois vão estar na Série A. Eu acho que a Chapecoense tem mais chances nesse momento, até por ter uma vitória a mais, né? Tem 17 pontos, 17 vitórias, 2 a mais do que o Remo e 1 a mais do que o Criciúma. O Goiás também vai ter um jogo em casa contra o Novo Horizontino. O Goiás em casa não tem indo bem e tem que tomar cuidado, porque esse último jogo aqui, igual eu falei, pode ser um jogo que quem vencer sobe, ou os dois empatando ali vão garantir um acesso à Série A. Talvez. O Goiás enfrenta o Novo Horizontino e o Goiás é um perigo, porque em casa ele perde, né? Perdeu pro Atlético Paranaense, eu tava até nesse jogo aqui também, e aí fora ele ganha do Criciúma, ganha do Cuiabá. É até difícil você entender, né? Então o Remo tem que ficar esperto, porque aí depois vai lá e deixa para essa última rodada em casa, que tá fácil. Eu diria que o Goiás é um dos times que tá jogando, um dos que tá jogando melhor fora de casa, dentro aí do top 10 nesse momento na Série B. Então tem que tomar cuidado e tem que sim que vencer o Avaí fora de casa, mesmo sendo difícil jogar na ressacada, mesmo vindo de uma sequência muito dura de jogos, né? O Remo tem sim que fazer essa obrigação e conquistar logo esse acesso, torcendo que tem grandes chances, né, de vir já nessa rodada, ou igual eu falei, dependendo apenas de um empate dentro de casa, uma combinação muito ruim para o Remo não subir, eu acho que vencendo agora, chegando aos 62 pontos, vão ser cruciais. E é aquela coisa, né, fica naquele negócio, e se, né, claro, o empate contra o Novo Horizonte foi bom,
Eu só acho que dava para ter conseguido algo mais, mas tudo bem. A expulsão do Wagninho foi logo depois do gol, né? Se tivesse com um a menos e ainda assim conseguiu o empate, seria ruim, mas já estava perdendo, ainda pelo menos foi atrás desse gol de empate. A questão que eu vi que era um jogo contra a Chapecoense, era para ter ganho, né? Com aquele gol no finalzinho já da Chape. Se tivesse hoje, né, com esses 2 pontos a mais, seria a diferença total. Atualmente, então, o Remo teria 61 pontos, até dava para sonhar com um título, né? Apesar de que eu acho que não é o foco. 61 pontos, venceria, por exemplo, a equipe do Avaí, ou empate, já poderia se garantir matematicamente na Série A. Mas tudo bem, acho que ainda assim vai dar certo, e as chances também aumentando, né, após esse empate. Então, hoje, o Remo, de acordo com alguns portais, aparecendo com quase 62% de chance de acesso. Vou deixar uma matéria aqui, ó. Após empate, Guto Ferreira afirma que Remo cometeu erros que custaram a vitória nesse empate em 1-1 em Novo Horizonte, né? Então, depois da entrevista, ele falou aqui, ó: o campo estava pesado, isso aqui é verdade, escorregadio, e isso atrapalhou bastante. Às vezes você projeta uma jogada e a bola acaba indo para um outro lado. Mesmo assim, o time não deixou de buscar até o último minuto. Ele fala aqui, ó: nos primeiros 5 a 10 minutos de jogo, pelo menos cometemos 3 ou 4 erros, e assim que nós nos livramos, né? Isso deixou a gente bastante seguro. O gol deles, nós assistimos eles entrarem fazendo o gol. Então, ele fala também que os 2 próximos jogos temos que ganhar, cada jogo é uma final, não podemos jogar pelo empate, dependendo dos resultados. Talvez até uma vitória nos coloque na posição que a gente busca, que é justamente, né, nessa próxima rodada, que pode conseguir o acesso. Então, combinação, né? Torcer então para que principalmente o Goiás e qual que é o outro? O Chapecoense, né, não vençam também. Mas como eu falei, o certo é que todo mundo realmente não vencer. Vamos torcer, né, dar uma secada ali. Por exemplo, se o Atlético Paranaense tropeça, a Chapecoense, né, que eu não vi o jogo deles, vai ser contra o Volta Redonda fora, né? Volta Redonda precisando aí de um empate. Não, já tá rebaixado também, né? 34. Basicamente rebaixado também. Difícil, hein? E aí o Goiás também já sabemos, o Criciúma vai ser contra o Botafogo de São Paulo em casa. Muito difícil também não ser uma vitória aqui. Não é nada fácil, mas o Remo fazendo sua parte. Vence, por exemplo, o Avaí, empata, ou vence também o Goiás. O empate, vamos colocar fora de casa, uma vitória em casa, já vai garantir o Remo também com grandes chances na Série A do Campeonato Brasileiro. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, a sua projeção, né, para esses próximos jogos. Eu vou deixar também essa outra matéria aqui do portal JM Online, destacando, né, aqui, ó: Marcos Braz, ex-Flamengo, reorganizou o Remo e manteve o sonho vivo do acesso à Série A. Então ele fala aqui, ó, que desde quando chegou em maio, o dirigente passou a intervir diretamente no rumo do clube e mudou o curso da campanha. Quando ele assumiu o departamento de futebol, o Remo vivia uma oscilação e estava, né, na 6ª posição sem vencer havia 3 jogos. Então ele falou aqui, ó, que foi a primeira missão, né, logo após a saída do Daniel Paulista. É verdade, ele saiu e chegou, foi a contratação do Antônio Oliveira, não deu certo, e aí com a chegada do Guto Ferreira tem um aproveitamento excelente. Lembrando que o Remo conseguiu sair, né, desse G4, do G6, ficou até na 8ª e 9ª colocação, com rendimento de apenas 40% até a chegada do Guto Ferreira. E destaca aqui também, né, algumas contratações, como no caso do Diego Hernandes, que chegou e tem sido titular, do próprio Guto Ferreira, que foi um acerto sensacional. O Guto Ferreira, que ainda não tem nenhuma derrota, né, no comando do Remo, então é um mérito gigantesco. E o Marcos Braz tem essa experiência na Série A, com certeza vai ajudar muito na questão de negociação de jogadores, técnicos no futuro, enfim. Eu acho que foi um baita acerto. Não tinha toda essa expectativa em cima do Marcos Braz, para ser bem sincero, não pensei que ele iria chegar e mudar os rumos, né, como tem sido, mas que bom que foi esse o cenário, né. Enfim, pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você tem a dizer, o que você espera para essas últimas rodadas. Torcer agora para esse próximo jogo no dia 15, né, na ressacada, que vai ser sem dúvidas uma final. E eu vou deixar também outras sugestões de conteúdos que eu, meu irmão Guilherme aqui também já trouxemos recentemente aqui no canal. E nos vemos numa próxima. Valeu, galera!